suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 7 de novembro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para, nesta manhã, ouvir a conclusão da mensagem ministrada pelo pastor Levi, mostrando, através de provas científicas, jurídica e médica também, que Jesus morreu, que Jesus teve morte conforme a Bíblia registra, a maneira como Jesus sofreu e padeceu, tudo como nosso representante. Eu queria antes deixar para vocês o livro de Provérbios, que a gente está lendo este mês, no capítulo 3, o que é que diz no verso 1? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que sábio conselho! O livro de Provérbios, aliás, é um compêndio de relações humanas, é um compêndio de conhecimentos sobre a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus. Guarda este provérbio no seu coração. Nesse instante, gostaríamos de fazer uma oração para você que está conosco e que Deus, nesta manhã, trabalhe na sua vida através desta conclusão da mensagem que ouviremos. Pai, obrigado por este momento quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que nesta manhã Tu se instrumentalizes de toda esta mensagem para abençoar aqueles que estão conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Levi Porto de Moraes. Anás faz todo o relatório, julga que Cristo é culpado e manda para quem? Manda para Caifás, o seu genro. Por quê? Porque ele sabia que Caifás era o sacerdote. Anás, depois de enviar para Caifás para ser julgado no Sinédrio, durante essa noite, irmãos, durante toda a noite, os sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para o condenar. Mas como Jesus se manteve calado, você vai ver Marcos dizer isso lá no 14, 60 a 61, e não respondeu nenhuma acusação como ele. Então o que foi que o Sinédrio fez? Os primeiros julgadores, que foi o primeiro julgamento do Sinédrio, que não tinha júdice legal para julgar, porque o Sinédrio eram os sumos sacerdotes, eles não tinham papel na corte romana de juízes, nem de advogados, nem de promotores, de espécie alguma eles tinham autoridades para julgarem a pessoa de Cristo. Isso não podia ocorrer, eles não podiam fazer isso, mas passaram a noite toda julgando a Cristo. Encontraram ainda, como não encontraram testemunhas, nada contra Cristo, o que foi que eles fizeram? Nós precisamos encontrar alguma coisa contra esse homem. Então veja só, queridos, o primeiro julgamento sem base legal, eles pegam testemunhas daquelas pessoas que estavam aquela noite todinha com Cristo, e diz assim: você é o Cristo, Filho de Deus? Então Jesus respondeu que sim. Sabe o que aconteceu, queridos? Eles aceitaram isso como prova. O simples fato de Jesus dizer que era o Filho de Deus foi aceito pelo Sinédrio judaico como prova para que ele fosse levado ao governador que assumiu o local. Lembra que eu disse? De Arquelau. Entende agora a história? Por que é que Pôncio Pilato está neste local da história? Os irmãos compreendem agora. Pôncio Pilato nem era para estar lá. Talvez quem era para estar julgando Cristo lá, como governador da Judéia e da Galileia, era Arquelau. Mas era tão brutal e era tão ruim que foi deportado. Sorte dele, colocaram Pôncio Pilatos no lugar dele. Então, bateram em Jesus, levaram Jesus, eram incoerentes. E de manhã cedo, os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos. Pode passar, irmã, por gentileza, mais uma vez. Jesus é julgado e condenado. Aqui está o Sinédrio,
interrogando a Cristo, são imagens ilustrativas. E aqui está Pôncio Pilatos perguntando e dizendo ao povo: olha, do que é que vocês acusam a Jesus? Eu não vejo falta alguma nesse homem, só porque ele disse que é filho de Deus. O que é que vocês encontram nesse homem para que ele seja morto e morto de cruz? Mas, como é a Páscoa, né? E Pilatos queria se sair dessa situação, ainda pega Jesus Cristo e manda para Herodes. Manda para o rei Herodes: eu quero me livrar disso. Os mesmos que levaram a Cristo, a Pilatos, levam para Herodes. Quando chega lá em Herodes, curioso para saber que era o Cristo, esperava que ele reconhecesse, fizesse alguns milagres, mas Cristo nada responde diante de Herodes. Então o que é que Herodes faz para se livrar dessa situação? Ele manda novamente para o... Então Pilatos, vendo Jesus voltar, ele entendeu que Jesus era inocente. Então, quais são os erros, queridos? Da repercussão do fato histórico em questão. Primeiro os da sinagoga prendem a Cristo, depois levam para Pilatos, que manda para Herodes, que volta para Pilatos. De acordo com a lei jurídica, Jesus foi morto por ordem dos romanos, mas, se nós observarmos juridicamente, foi influenciado pelos líderes judeus. Mas quem condena Cristo não é o judaísmo, não são os líderes judeus. Eles incitam os líderes judeus, eles juntam testemunhas contra Cristo, mas quem vai condenar a Cristo de fato e de verdade, a cruz, a ser castigado à morte de cruz, é Pôncio Pilatos, que é de fato e de verdade o governador da Galileia. Mas por que Herodes não fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Herodes, ele não tinha jurisdição jurídica sobre a região onde Pôncio Pilatos era governador. Então ele sabia que se ele desse qualquer ordem para crucificar a Cristo, ele estaria causando um tumulto tremendo dentro do governo de Roma. Então ele manda para Pilatos e coloca lá na mão de Pilatos. E a mulher de Pilatos diz: não se envolva com este negócio. E Pilatos lava as mãos. Erros cometidos nesse processo. Primeiro, julgamento noturno. Jesus foi julgado durante toda uma noite. Os costumes e as leis hebraicas e romanas daquela época não dava processo, não dava direito a processos noturnos, porque esses processos não eram públicos. E todo o processo, segundo a lei romana e hebraica e judaica, tinham que ser processos públicos para que o réu pudesse ser visto publicamente. Segundo erro, conflito de jurisdição. 4 juízes, irmãos, do mesmo processo. Quem é advogado do direito aqui, fez direito aqui nesta noite, sabe o que eu estou falando. 4 juízes, Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. 4 juízes julgando o mesmo homem, a mesma causa. Terceiro erro, falta de autoridade de um dos juízes, de Anás. Ele não era na atualidade o sumo sacerdote. O 4º erro, Herodes em Jerusalém não tem jurisdição sobre Jesus, só na Galileia. Então testemunhas falsas fazem tudo para levar Jesus à cruz. Um dos eventos mais importantes da história. Um dos maiores mistérios da ciência. Após 2000 anos. A causa exata da morte de Cristo, a causa exata. Agora vamos falar do homem, Cristo. E vamos falar à luz da medicina. A causa exata da morte de Cristo ainda é um mistério para a humanidade. Nós sabemos que ele morreu na cruz. Mas o que causou a morte de Cristo? Eu sempre me perguntei isso. Porque nós vemos os relatos, você vai ver, leia lá João, quando você chegar em casa, 19. É que mais se debruça sobre essa questão de denúncias, de minúcias, de detalhes da morte de Cristo, né? Jesus Cristo, queridos, é preso e julgado. Pode passar, por gentileza, irmã. Quando Jesus é preso, irmãos, ele é açoitado.
O açoite romano ele era feito de madeira, um cabo de madeira, de aproximadamente 60 centímetros a 70 centímetros. Ele tinha tiras de couros. No final de cada tira de couro dessas tinha uma bola de ferro e garras de animais. Então, cada vez que Jesus Cristo, amarrado a um tronco, era fustigado e arrastava-se o chicote, havia dilacerações em sua pele. As primeiras camadas que foram dilaceradas foi a parte da pele e da gordura. Estava conversando com um médico sobre isso. Ele disse, olha pastor, provavelmente quando lhe deram as primeiras chicotadas, os locais onde pegaram, rasgaram logo a sua pele e a primeira camada de gordura que nós temos em nosso corpo. Esse chicote romano, queridos, era usado apenas para aquelas pessoas que eram condenadas a mortes extremas, a mortes cruéis, como a morte de cruz. Pode adiantar, irmãos? Era assim, queridos, que o condenado ficava amarrado ao tronco algemado, os soldados romanos ao lado, para que ele não tivesse nenhuma reação. Agora imagina, você acha que uma pessoa numa situação dessa, preso pelas mãos, queridos, amarrado a um tronco, inocente, sendo chicoteado por 2 homens desse porte, teria alguma reação? Ainda que ele quisesse, ainda que por mais forte que ele fosse, ele teria condições de esboçar alguma reação? É claro que não, queridos. Então, por que foi? Como é que foi? Isso me intrigava. Sempre eu pregava sobre a morte, mas isso se diz, após vários meses de investigação na Bíblia, em livros, sites, entrevistas com médicos, com cirurgiões, cardiologistas, psicólogos, juristas, tentar juntar argumentos, como nós juntamos esta noite, para entender o que de fato aconteceu com essa crucificação. Então, depois de estudar tudo isso, irmãos, eu percebi que só uma pessoa poderia ter uma noção leve daquilo que nós vamos dizer a você nessa hora. Um patologista forense, um médico legal. Já ouviu falar de medicina legal? Quando alguém morre na nossa cidade e o corpo está encontrado lá, vai o pessoal do setor de medicina legal, e lá eles levam o corpo para fazer uma autópsia, um vasculhamento, para encontrarem o que teria sido, o que teria ocorrido, né? E um desses patologistas, ele começa a estudar a questão do chicoteamento de Cristo. A irmã pode voltar a imagem, por gentileza? Para aquela parte, sim. Queridos, nessa hora aqui, como eu disse para os irmãos, depois que ele é açoitado, a primeira coisa que fizeram foram cravar sobre ele uma coroa de espinhos. Ô irmãos, eu fui pesquisar a questão da coroa de espinhos. Irmãos, não era uma coroa simples de rosas que se tirava e se fazia dos galhos de espinhos. Eram espinhos de uma planta que hoje tem o seu sobrenome, Sírio Cristo. Os seus espinhos tinham aproximadamente 3,5 polegadas de comprimento. Isso quer dizer aproximadamente 4 centímetros. Quando fizeram ele, tinha uma facilidade de se enroscar. Por isso fizeram a coroa de Cristo com ele. Quando cravaram na sua cabeça, esses espinhos, segundo o médico que eu conversei com ele, me disse que provavelmente deve ter passado a primeira base do couro cabeludo e deve ter entrelaçado lá dentro. E houve vários rompimentos, né? Várias hemorragias em cada um dos locais em que a coroa de espinho encravou sobre a fonte de Cristo, irmãos. Ele me dizia, olha pastor, só ia ocorrer essa colocação dessa coroa dessa forma, já poderia haver hemorragias brutais e ele chegaria facilmente à morte, porque eu como médico já vi muitas pessoas morrerem com lesões menores no couro cabeludo. Mas Cristo suporta, ele é brutalmente açoitado. E sabe, Cristo, irmãos, eu procurei saber quando alguém era açoitado dessa forma. Os irmãos podem observar as manchas vermelhas de sangue aqui. O que acontece quando alguém perdia sangue dessa forma? Então nós temos que falar com um hematologista para entendermos isso. E eu escrevi o que ele me disse. Ele disse, olha pastor, causa de perda de sangue constante.
Ou seja, quando Cristo colocaram a cruz na sua cabeça, ele começou de uma forma sem parar a perder sangue, porque os vasos estavam rompidos. Então descia sangue constantemente, estava perdendo sangue, perdendo sangue. E o fato dele estar perdendo sangue, os sinais e sintomas que uma pessoa apresenta são ansiedade. Aí a segunda palavra você vai entender. Agora eu entendi porque que Cristo pediu água. Sede. Uma pessoa que está perdendo sangue constantemente, ele sente muita sede. Taquicardia, pulso radial fraco, pele fria, palidez cutânea, suor frio, taquipneia, enchimento capilar lento, perca de sangue acima de 30%, maior do que 1.500 ml, leva a choque descompensado como hipotensão. Cristo poderia ter morrido, queridos, simplesmente neste local aqui, só pelos açoites e pela coroa que lhe encravaram na sua cabeça. Você compreende o que Jesus fez por você? Você agora começa a ter uma nova realidade, uma nova visão sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte vicária de um homem inocente, de um homem que não teve pecados, mas que dedicou-se a mim e a você, de corpo, alma e espírito. Em causa de perca de 50%, queridos, era quase que morte. Quando o indivíduo, irmãos, do poder romano era obrigado a carregar a cruz. Pode passar, irmã, por gentileza. Os irmãos podem observar, eu fiz questão de colocar aqui, irmãos, foi por mim e por você. Não pense que era a cruz completa que se carregava. O poderio de Roma, eles exigiam que o réu levasse apenas a barra da trave. Mas você sabe quanto pesava aproximadamente essa barra aqui? Aproximadamente mais de 50 quilos. Uma pessoa que já estava sangrando. Uma pessoa que já tinha sido açoitado. E outro detalhe, irmãos, esses açoites, depois, geralmente, era uma quarentena menos um, que Roma fazia com aqueles que iam ser crucificados. Depois do 15º, 20º açoite, sabe o que acontece? Se alguém conseguisse abrir o corpo de Cristo por dentro, e um patologista forense fez isso em um animal, fustigou com chicote romano, depois abriu por dentro e ele conseguiu observar que os cravos, os espinhos que estavam no chicote romano, adentravam até a cavidade óssea e quebravam e fraturavam as costelas daquele animal que se assemelhava mais ao corpo de uma pessoa. Provavelmente Cristo aqui, irmão, estava com várias costelas dilaceradas, esmiuçadas, por amor de mim e de você, irmãos. Os cravos, quando ele era carregado no chão, e ele caía, lembra que Cristo caiu? Imagine você com um sofrimento desse, uma barra de 50 metros nas suas costas, e agora você não consegue mais caminhar e você cai ajoelhado. O impacto desta queda certamente daria para deslocar e quebrar as rótulas dos joelhos. Cristo não consegue se levantar, porque a barra era muito pesada e as suas mãos estavam amarradas a ela. Então ele estava não apenas ajoelhado, provavelmente quando ele se ajoelha, um patologista disse que ele também é levado pelo próprio peso da barra a bater com o peito no chão e com o rosto. Isso causaria problemas cardíacos seríssimos, porque vasos cardíacos poderiam também ser rompidos por conta disso. Jesus poderia facilmente ter arrebentado o rosto, a sua face, quebrado o nariz. Mas ele é levantado e forçado a levar a cruz, e pelo sangramento extenso que já ocorria, ele não consegue, porque ele começa agora a ter vertigem, ele não consegue mais se sustentar em pé, e um certo Simão Cirineu é convidado a ajudar a Cristo e a levar a cruz, e isso ele fez por mim e por você. Por isso nós não estamos aqui nesta noite simplesmente para brincarmos de sermos cristãos. Jesus fez isso por mim e por você, amados. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos. Para você que não sabe, a parte da anatomia diz que o pulso faz parte da mão. Você sabia disso? O nosso pulso faz parte da nossa mão. Quando pregaram Cristo lá na cruz, que cravaram ele, não cravaram na mão porque rasgaria facilmente por conta do peso do seu corpo.
Eles cravaram a Cristo no seu pulso. Existem 2 ossos que fazem parte dessa região do pulso, que pregaram a Cristo. Um é o nome rádio e o outro é ulna. Eles ficam equidistantes uns dos outros, e no meio desses 2 ossos, e por entre eles passa o nervo mediano. É um nervo que tem uma sensibilidade extrema. Então, todas as vezes que Cristo na cruz fazia qualquer esforço para respirar, ele sentia dores tremendas nesses nervos. Cada vez que Cristo fazia força para olhar para o ladrão e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ele estava sentindo dores cruciantes que nenhum ser humano conseguiria suportar. Cada vez que Cristo olhava para Deus e dizia: Eloí, Eloí, lama sabachthani, ele entendia que era necessário esse sacrifício para que eu e você pudéssemos um dia subirmos ao céu, resgatados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo sofreu isso por mim, por você. E como se não bastasse, ainda tem mais um agravante, queridos. Lembra? A lança. Pegaram uma lança romana e a Bíblia diz que transpassaram o mestre. O local onde transpassaram, na nossa investigação, provavelmente podia facilmente ter uma infusão pleural ou uma infusão do pericárdio, que é uma formação sacular que envolve o coração. Por isso que jorra água e sangue, porque chega próximo ao pulmão. Uma pessoa normal, apenas com essa infusão da lança, morreria facilmente. Não precisaria de muita coisa para morrer. Mas Cristo continua lá vivo e diz: tenho sede. A pergunta: realmente mataram a Cristo? Não. Não mataram a Cristo. Não, pastor. Depois de tudo isso que ele sofreu, não mataram a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Depois de toda essa pesquisa, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu cheguei a uma conclusão. Sabe, Cristo poderia ter se livrado de qualquer uma dessas coisas, sim ou não? E de todas essas coisas, como Deus, ele poderia simplesmente nem ter sido julgado. E poderia mesmo assim ainda pagar o sacrifício da forma que ele quisesse. Por isso, não mataram a Cristo. Foi mais grave do que isso. Porque se os romanos, se os judeus tivessem matado a Cristo, ele teria, irmãos, sucumbido ao desejo do Império Romano e ao desejo dos judeus. Não, pastor, então não mataram a Cristo. Não, irmãos. Agora você vai dizer glória a Deus. Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se deixou morrer por mim e por você. Cristo não conseguiram matá-lo. Açoitaram, crucificaram. Mas Cristo tomou a posição e disse: eu me permito morrer, para que os meus filhos tenham vida, e vida em abundância. Passa por gentileza, irmã. Por isso que lá na cruz ele gritou: Tetelestai, está consumado. Somente Cristo tinha autoridade para dizer isso. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Jesus ali reclina a sua cabeça. E sabe, irmãos, você pode até ter na sua mente esta figura de Jesus crucificado. Mas eu quero finalizar dizendo para você uma coisa muito interessante. Era costume judeu, naquela época, quando o dono da casa sentava à mesa, o seu jornaleiro, a pessoa que lhe servia, vinha colocar um lenço ao seu lado.
Aquele lenço servia dobrado para que o dono da casa, quando terminasse a sua refeição, ele automaticamente limpasse a sua boca, fizesse a higiene, lançasse o lenço. Mas, se por algum acaso, durante essa refeição, este homem se levantasse várias vezes, enquanto esse lenço estivesse dobrado, não era retirada a mesa. Se você observar lá no túmulo de Cristo, quando as mulheres vão em busca, se diz assim: e chegando ao túmulo, encontraram os lençóis todos envoltos, não é assim? Aí só João vai falar isso, nenhum outro evangelho diz, mas João vai dizer: mas o lenço estava dobrado à parte. Sabe o que é que significa isso? É que se o lenço ainda estava dobrado, ele vai voltar. Não estava consumado, a vida de Cristo ainda estava para vir. É isso que Jesus está dizendo. E sabe como é que diz isso? Através do nosso último slide. Por gentileza, irmã. Ela está vazia, queridos. Ele vive. Ele voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a visão que você tinha da crucificação de Cristo, mas eu sei que hoje você vai sair com uma visão de um Cristo que lhe amou, de um Cristo que se entregou por você gratuitamente. Não precisou você fazer nada. Ele se deixou morrer por amor de mim e de você. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor em Cristo nos faça, em nome de Jesus, servos na graça e no amor de Cristo. Eu agradeço a todos pela oportunidade e pela paciência, ao pastor Bosco e à igreja. Devolvo a oportunidade em nome de Jesus. Acredito que você foi profundamente abençoado, esta palavra bastante esclarecedora, trazendo para nós um enriquecimento de informações. Queremos agradecer ao pastor Levi pela sua brilhante participação no nosso programa nesta manhã, e eu não tenho dúvidas que Deus falou através desta palavra a milhares de telespectadores que estão conosco. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, 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 louvai a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor. Olhe suas mãos e cante a Deus. Aleluia. Olhe seus pés e cante a Deus, aleluia. Olhe também o seu irmão e cante a Deus uma canção. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, louvai,
adeus.